delongas, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Ruth fica depois de Juízes. Ruth, nós vamos fazer a leitura do capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro capítulo de Ruth, somente o primeiro capítulo, e o tema da nossa meditação é enfrentando tempos de crise. Diz assim a palavra de Deus. Vou dar mais 10 segundos para você abrir no seu celular ou na sua Bíblia. Diz assim: Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra
palavra que o Senhor inspirou teu servo no passado a escrevê-la, ó Deus, para que pudesse nos instruir nos dias de hoje, ó Pai. Nós te agradecemos porque ela foi preservada com fidelidade e nós podemos confiar nela, porque é a tua palavra, Pai. Fala conosco, ó Pai. Ó Deus, nós temos o Espírito Santo em nós, porque assim diz a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender, a entender, e que ela seja a resposta, ó Deus, para momentos difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, Pai. Fala conosco nesta manhã. Nós queremos, como cantamos aqui, nós queremos te ouvir, Senhor. Oramos humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sempre ouvimos falar em crise. Há inclusive quem diga que nós podemos, há quem diga que nós podemos contar a história da humanidade olhando para as guerras. A história das guerras é a história da humanidade. Eu penso que nós também podemos olhar para as crises que a humanidade já enfrentou e a partir dessas crises também contar a história da humanidade. Porque são muitas, foram muitas e certamente até o dia final, crises continuarão acontecendo. Se não podemos afirmar categoricamente que estamos num momento de crise mundial, certamente nós podemos afirmar que estamos no meio de uma crise diplomática entre o país de onde somos e o país onde por ora vivemos. E eu queria olhar para esse texto na manhã de hoje e falar sobre o tema enfrentando tempos de crise. A nossa história acontece, ou essa história que lemos, o livro todo de Ruth, acontece no período dos juízes de Israel. Esse período começa com a morte de Josué e termina quando Saul é declarado, é nomeado rei de Israel. Ou seja, todo esse período não havia rei em Israel. Deus levantava, ora homens, ora mulheres, para julgar Israel, dos problemas que enfrentavam, tomar as decisões. Esse período é conhecido como o período dos juízes. A gente não anda gostando muito de ouvir a palavra juiz, né? Porque a gente até arrepia, né? Mas Deus usou e ainda usa juízes nos dias de hoje para manifestar a sua vontade, controlar a história e dirigir a história. Mas a Bíblia diz que esses dias foram dias de crise moral, espiritual e também política, de modo que o último versículo do livro de Juízes, que vem antes do livro de Ruth, no tempo de Juízes, esse livro termina da seguinte forma: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Irmãos, imagine só um povo, uma sociedade, onde cada um faz aquilo que acha que é certo. Cada um faz o que quer. É confusão. Com leis claras, específicas, que foram criadas, elaboradas pelos legisladores para organizar e proteger a sociedade, já há muita confusão. Principalmente quando aqueles que deveriam proteger essa lei ou aplicar essa lei são corrompidos e assim não o fazem. E aí vira uma confusão total. Agora imagine um povo sem lei, um povo sem regra. A lei de Deus existia, mas o texto diz que as pessoas viviam como elas queriam viver, cada um fazia aquilo que achava que era certo, pronto, era isso que acontecia. Então esse é o contexto. A melhor definição para aqueles dias é tempo de crise. E não obstante as crises moral, espiritual e política, como eu acabei de afirmar, o primeiro versículo do livro de Ruth, primeiro versículo, nos apresenta uma nova crise, que é uma crise econômica. O texto diz, o versículo diz, houve fome na terra. É crise econômica. Faltava comida. Houve fome na terra de Israel. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui
sobre a história da Bíblia e falar um pouco sobre crise. Eu fui buscar algumas definições, não que nós não saibamos, né? Mas só para a gente relembrar algumas coisas. A palavra crise pode ser entendida de diferentes formas, dependendo do contexto. Pode ser crise pessoal, pode ser crise social, econômica, espiritual, uma crise médica, como por exemplo a pandemia que nós enfrentamos anos atrás. Mas, de modo geral, crise significa um momento de instabilidade, de tensão ou mudança intensa, no qual uma situação atinge um ponto crítico e exige decisão, adaptação ou transformação. No aspecto pessoal, psicológico, é um período de forte conflito interno, dúvida ou desequilíbrio emocional. No aspecto social e econômico, indica ruptura ou dificuldade coletiva, como, por exemplo, recessão, guerras, crises políticas, problemas políticos, geopolítica. No aspecto médico, pode ser o ponto decisivo em uma doença onde o quadro melhora ou piora drasticamente. E no aspecto espiritual, porque a crise espiritual também, né, pode representar um tempo de prova, onde a fé é desafiada e a necessidade de maior confiança e entrega a Deus. Na perspectiva bíblica, crise é o tempo de prova em que Deus permite uma ruptura, escassez ou até mesmo um conflito para revelar a sua soberania, moldar o caráter do seu povo e levá-lo a um nível mais profundo de fé e de confiança. Dentro dessa perspectiva bíblica, nós podemos dizer que na pedagogia de Deus, o que torna o homem mais forte e mais temente a Deus não são as bênçãos. Por mais que a gente goste muito de ser abençoado. E claro, mas são as lutas. São as provações. São as crises. São as crises. Na Bíblia, a crise nunca é o fim, mas sempre o meio pelo qual Deus abre um novo caminho. Mostra uma nova possibilidade. Interessante que os caminhos de Deus, não raras vezes, não são os nossos caminhos. Olha o que o apóstolo Paulo citou, escrevendo à igreja em Corinto. Algo muito estranho, quando ele diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, ou seja, quando eu me sinto fraco, quando eu estou em crise, aí é que eu sou forte. É uma forma diferente de você olhar para Deus e o agir de Deus. Nós entendemos a fraqueza como algo muito mal, mas na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E o apóstolo vai falar, quando sou fraco, assim é que sou forte. Ou seja, a crise não é apenas algo ruim, não é apenas algo negativo, não é apenas um problema, mas ela também é e pode ser um ponto de virada, que pode gerar crescimento, que pode gerar amadurecimento, que pode trazer novas oportunidades. Amém? Glória a Deus. Mas voltando à nossa história, a história de Noemi, de Ruth, da família de Elimeleque. Essa família, então, Elimeleque, Noemi, seus filhos Malom e Quilion, que viviam em Belém. Belém significa literalmente casa do pão. Esse é o significado do nome Belém. Belém do Pará é casa do pão em Pará. Né? Tem alguém do Pará aqui? Não? Olha, tem gente do Pará de verdade. Você sabia que Belém significa casa do pão? Aí, ó, tá vendo? Aprendeu lá atrás também. Gente boa. Muito bem. Então, casa do pão. E por causa da crise econômica, ou seja, a fome que chegou até Judá e Belém, essa família vai para a terra de Moabe. Ela vai para a terra de Moabe por quê? Porque na casa de pão, ou na casa do pão, não tinha pão. Mas algum filósofo no passado deve ter dito que não há nada tão ruim que não possa piorar.
sempre quer que melhore, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, diz o poeta. Mas vamos pensar o que está acontecendo. Na terra de Moabe, não havia essa crise, não tinha crise econômica, ou seja, não era a casa do pão, mas ali tinha pão. E não só a família de Elimeleque, mas outras famílias foram então para a terra de Moabe para poder viver tranquilamente. Eles migraram, tornaram-se imigrantes numa terra estranha, em busca de um novo recomeço, de até a própria sobrevivência. Mas outra crise surge na família de Elimeleque. Conseguiram resolver a crise econômica, agora tem pão, agora não há mais fome, mas outra crise vai bater na porta da família deles. E qual é essa crise? A morte na família. O texto diz aqui nos 6 primeiros versículos que Elimeleque, o homem da casa, o provedor, morreu depois de um certo tempo. Tudo poderia estar indo bem com aquela família que migrou, que foi atrás de sonhos, alguma coisa nesse sentido, fugiu da crise. Mas Elimeleque morre. Noemi fica viúva com 2 filhos. Nós sabemos que nos dias bíblicos, diferente dos nossos dias, mas pode se repetir, a situação de uma viúva era extremamente complicada. Era uma mulher, se não fosse de uma família de muitos bens, era extremamente complicado. Por isso que Deus diz que nós temos que cuidar das viúvas, dos órfãos, colocando-os na mesma situação de necessidade. São pessoas que precisam do cuidado de outras pessoas. Muito bem. Malom e Quilion, vivendo em Moabe, casam-se com mulheres moabitas. O que já não era muito comum. Aliás, era proibido casar-se com casamento misto. Judeus, israelitas, casando com pessoas de outros povos. Mas o texto diz que depois de um tempo, Malom e Quilion casaram-se com mulheres moabitas. O nome delas, Ruth e Orfa. Mas aproximadamente 10 anos depois disso, os 2 também morreram. Já não havia mais fome, mas uma nova crise havia chegado. Morte na família. O resultado é uma crise. Temos agora 3 viúvas pobres e desamparadas. Bem, a partir do versículo 6, começa a história de retorno de Ruth, de Noemi, a israelita. Lembrando que suas noras não eram israelitas, eram de um outro povo, que cultuavam outros deuses, que eram pagãs, como nós dizemos hoje, gentílicas, no sentido de que não faziam parte de Israel, não era povo de Deus. Então, Noemi, diz o versículo 6, que ela voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda lá em Moabe, ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. A crise chegou e a crise agora está indo embora, porque o Senhor lembrou-se do seu povo e se levantou como Deus da providência. Versículo 7 a 18 é a maior parte do nosso texto. E ali, então, quando as 3 saem rumo a Belém, Noemi vira para as suas 2 noras e diz: olha, vocês não precisam me acompanhar. Vocês não fazem... Isso não está escrito, irmãos, eu estou conjecturando aqui. Vocês não precisam voltar, vocês não fazem parte do meu povo, tampouco vocês conhecem o meu Deus. É melhor que vocês fiquem, porque agora vocês estão, segundo a lei, desobrigadas, e vocês podem casar-se novamente, porque vocês são jovens, vocês têm uma vida toda pela frente. Vocês não precisam renunciar uma vida inteira de sonhos, de realizações, para cuidar de mim. Agora eu volto para a minha terra e vocês ficam. Volte cada uma para a casa de sua mãe, de seu pai. E que o Senhor possa abençoá-las de tal modo que vocês sejam felizes com o novo marido que Ele há de dar para vocês. O texto continua dizendo que Ruth e Orfa resistem. E elas começam a chorar, e a chorar alto.
Eu nunca vi um relacionamento de nora com sogra tão bonito assim, ao ponto de, não quero ficar com a senhora, nós não queremos ficar aqui, nós queremos ir para onde a senhora vai. Se a senhora tem um povo diferente, nós queremos esse povo, tem um Deus diferente, nós queremos o seu Deus. É isso que, de certa forma, elas estão dizendo aqui. Mas Noemi insiste. E aí, Orfa toma a decisão, dá um beijo em Noemi e volta para a casa dos seus pais. Mas Ruth não. Ruth não. E aí, nós temos essa declaração, uma das mais conhecidas na Bíblia, de amor, de lealdade, de altruísmo, de fidelidade a uma pessoa, de gratidão a uma pessoa, de cuidado com uma pessoa mais velha e desamparada. Eu vou ler de novo essa declaração porque ela é muito linda. Versículo 16 diz assim: porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é sim o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Irmãos, aqui a gente precisa lembrar de uma coisa. O livro de Ruth está cheio de teologia, eu não vou entrar muito na teologia, mas pelo menos alguma coisa eu preciso compartilhar com vocês sobre isso. Nós precisamos nos lembrar que quando Deus chama Abraão, Deus tira Abraão de uma terra pagã, de um povo que adorava os astros e outros deuses, mas Deus faz uma aliança com Abraão, um pacto, e essa aliança, esse pacto, consta que, através dele, Deus abençoaria toda a sua descendência e todas as nações da terra. Evidentemente que quando Deus fala isso para Abraão, Deus já sabia qual era o plano. E o plano era o descendente de mulher, Jesus Cristo, que viria, e que com Jesus Cristo, todas as nações, em Jesus Cristo, todas as nações seriam alcançadas. Para ser o quê? Para ser o povo de Deus, para se relacionar com Deus, para conhecer Deus, para ser abençoado por Deus, para ter um porto seguro que é Deus, o que até então não existia. Por quê? Porque era uma exclusividade de Israel. Esse texto aqui está falando sobre isso. Quando Ruth, uma moabita pagã, gentílica, ela toma uma decisão. Não, Noemi, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Eu quero estar onde você estiver. Eu quero morrer onde você morrer. Queridos, nós estamos vendo aqui o prenúncio, ou um pré-anúncio, mais um pré-anúncio daquilo que Deus preparou para a maior de todas as crises que a humanidade já enfrentou em toda a sua existência, a crise espiritual. E a crise espiritual é você estar longe de Deus. A crise espiritual é você não ter acesso à presença de Deus. A crise espiritual é você saber que existe um Deus, mas você clama a esse Deus e esse Deus não te ouve, porque existe uma lacuna, o pecado. A crise espiritual é o resultado do pecado. Mas muito bem, Noemi é israelita, Ruth é moabita. O Deus de Ruth não é o Deus de Noemi. Mas Ruth toma a decisão e Ruth é recebida por Noemi, é acolhida mais uma vez por Noemi, vai para Belém com Noemi, enfim. O capítulo 1 termina não com uma solução plena, total, para a crise de Noemi e de Ruth. Continuam viúvas, continuam desamparadas, estão voltando para Belém, mas há uma realidade em que elas se encontram agora. Mas termina com uma descrição de como estava o coração de Noemi. Versículos 20 e 21, a gente vai perceber que esse coração estava amargurado por causa de sua dor, angustiado por causa das suas perdas. E é assim que Noemi
chega em Belém. Noemi significa agradável. Mara significa amarga. E Noemi fala, não me chamem mais de Noemi, porque o Senhor pesou a mão contra mim, era a visão que ela tinha, mas me chamem de Mara, porque eu estou amargurada, porque o Senhor fez o que fez comigo. Olha a minha situação, eu vivi aqui, eu era plena, mas eu nada mais eu tenho. E assim termina o capítulo 1 de Ruth. Fato do livro de Ruth, Noemi estava em crise. Interessante a gente notar que mesmo Noemi estando em crise, Ruth decidiu viver a crise de Noemi e não a desampara. Irmãos, Deus age no meio das crises. Essa história está nos mostrando Deus agindo no meio de uma crise. Uma crise é o cenário perfeito para a intervenção, uma intervenção poderosa de Deus, uma intervenção miraculosa, algo grandioso. E nós sabemos qual foi o final da história de Noemi e de Ruth. Não o final do capítulo, mas o final da história. E aí a gente tem que ir lá para o finalzinho do livro. Mas a gente não vai, porque isso vai ficar para depois. Mas Ruth, a nova viúva e pobre, decide ficar com Noemi e se juntar ao povo dela e a adorar o Deus dela. A história vai continuar e nós vamos descobrir nessa história que Ruth casa-se com um homem rico, com um homem bom, com um homem generoso em Belém. A crise econômica, pelo menos, desaparece, né? Mas muito mais do que isso, porque a partir desse casamento, um israelita casou-se com uma moabita. Nasce o primeiro filho de Ruth. Que filho é esse? É Obed. Obed. Quem foi Obed? Obed, pai de Jessé. Quem foi Jessé? Jessé foi o pai de um dos maiores reis de Israel, que é o rei Davi. É assim que vai terminar a história de Ruth. Uma moabita, pagã, gentílica, recebida por Deus, a cruz iguala a todos, irmãos. A cruz iguala a todos. Recebida para ser filha de Deus, recebida para ser povo de Deus. E não apenas ser recebida como ser filha e povo, mas para ser usada e através dela, da sua descendência, nascer o maior de todos os reis da história. Que foi? Não. Não foi Davi. Davi foi grande, mas não foi ele. É só você ir lá para o primeiro capítulo de Mateus. E olha que coisa linda, irmãos. Falei que hoje ia ser rápido, irmãos, né? Estou terminando, só faltam 5 pontos. Vamos aprender, vamos aprender. Olha, versículos 5 e 6 do primeiro capítulo de Mateus. Aqui, irmãos, há uma revelação tremenda do amor de Deus, esse Deus que não faz acepção de pessoas, esse Deus que vai atrás das pessoas, transforma a vida das pessoas, faz diferença. Olha assim, diz assim, é um texto de genealogia. Sabe esses textos chatos da gente ler? Que fica falando que fulano de tal casou, gerou, não sei, morreu, nasceu, gerou, morreu. É isso, é chato mesmo. Mas é importante, faz parte. A leitura pode não ser muito agradável, mas olha que coisa maravilhosa. Se a gente olhar com outros olhos, né? Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. E aí, continua a história de genealogia. Lá no finalzinho desse parágrafo, versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
Irmãos, a partir do que Deus fez no momento de crise na vida de Noemi e de Ruth, o caminho estava sendo preparado para que a maior crise da humanidade fosse resolvida, que é a crise espiritual. Ruth era uma mulher especial? Não. Pelo contrário, não fazia parte do povo, não fazia parte da aliança. Olha que coisa tremenda que Deus faz, irmãos. Bom, eu disse que eu queria falar hoje sobre enfrentando tempos de crise. E eu quero falar sobre isso. Rapidamente, eu não estava brincando, são 5 pontos. Mas você não vai se cansar. Primeiro lugar, enfrentando tempos de crise, entendendo que crise faz parte da experiência de viver. Entendendo que crise faz parte da experiência de viver. Essa história, irmãos, está nos contando a crise de uma família marcada pela fome, quem sabe doença que gerou a morte de Elimeleque e os seus filhos, uma história, uma crise marcada por tristeza, por sofrimento, por incertezas, medo e tantas outras coisas. Quantas crises o mundo já enfrentou até hoje? Quantas crises o povo de Deus já enfrentou? José do Egito também foi escolhido por Deus e enfrenta uma crise, de modo que ele é perseguido pelos seus irmãos, vendido como escravo, e depois ele foi preso. Isso já acontecia muito tempo atrás. Injustamente. E nem foi por causa de 8 de janeiro. Mas foi, e os irmãos sabem a história. E Deus usou a crise para prepará-lo e colocá-lo como governador do Egito, salvando muitos da fome e preservando o seu próprio povo. O que dizer do que falamos domingo passado sobre o povo do deserto, quando chega diante do mar, ou quando depois tem sede e não tem água para beber? São os inimigos que estão vindo, é fome, é sede, ou seja, é crise. O que dizer sobre Elias diante da seca? 1 Reis, capítulo 17, escassez de água, escassez de alimento, mas Deus tem um propósito, manifestar o seu poder e confrontar o seu povo perdido em idolatria. O que dizer da cruz de Jesus? Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós encontramos ele nos seus últimos dias nessa terra, como Jesus, homem e Deus, ali sofrendo, e ele ora: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ele vai ser preso, ele vai ser humilhado, ele vai sofrer coisas terríveis no seu próprio corpo, na sua própria mente, nas suas emoções, tudo que um ser humano pode experimentar de sofrimento, de dor, aquilo que seria um momento de grande derrota e de humilhação, se torna o maior plano de salvação da humanidade, sendo revelado no momento mais sombrio da vida de Jesus. E Jesus encerra o seu famoso Sermão do Monte, nos mostrando que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. E elas vêm tanto sobre aqueles que constroem suas casas, ou sua casa sobre a areia, mas essas tempestades também vêm sobre a vida, a casa daqueles que construíram essa casa em rocha. Elas são inevitáveis e elas fazem parte da vida. Irmãos, enfrentando tempos de crise, entendendo que crise faz parte da experiência de viver. Deixa eu encerrar esse primeiro ponto com parte de uma poesia escrita por um dos maiores poetas do romantismo brasileiro. Ele disse o seguinte, que quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Nós precisamos entender isso. E preste atenção, isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas são os caminhos que Deus escolhe para cada um de nós, para todos nós, para forjar o nosso caráter, para nos aproximar dele. Talvez você esteja vivendo um momento de crise. A boa notícia nesse momento de crise é que me parece que você está vivo. Está vivo e não vive uma vida medíocre. Não vive uma vida só de oba-oba. Porque essa vida de oba-oba não existe.
Essa vida só de sorrisos não existe. Todos nós enfrentamos problemas na nossa vida. Nós enfrentamos problemas financeiros, nós enfrentamos problemas com documentos, nós enfrentamos problemas no nosso casamento, nós enfrentamos problemas com saúde, nós enfrentamos problemas com o quê? Nós enfrentamos problemas com os nossos filhos e por aí vai. Ou seja, a gente tem que enfrentar tempos de crise, entendendo que crise faz parte da experiência de viver. Em segundo lugar, irmãos, enfrentando tempos de crise, reconhecendo e identificando as próprias crises. Existem crises que são gerais, mas existem crises que são extremamente pessoais e nós precisamos identificá-las. Essa família, perceba que ela não negou a crise, não negou que um problema existia de fato. Ela reconheceu esse problema, não negou que nada tinha sequer para a sua subsistência, para comer. A negação é um fator determinante para a continuidade da crise. A crise existe, faz parte do viver, mas ela tem hora para começar e ela tem hora para terminar. Agora, se você nega e não identifica quais são as suas crises pessoais, você está dando liberdade para que ela continue, para que ela se prolongue. Quem quer viver em crise o tempo todo, basta negar que a crise existe. É muito difícil determinadas crises, momentos de crise. É muito difícil quando você recebe um diagnóstico do seu filho, que fala, olha, ele é uma criança especial. O nosso coração enche de incertezas, de medo, como é que vai ser? E se a gente não estiver aqui? E são perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. Tem hora que dá vontade mesmo de fechar os olhos para essa realidade e ignorar. Mas quando a gente faz isso, quando a gente nega e a gente não identifica as nossas crises, nós estamos prolongando o nosso próprio sofrimento e nós não estamos ajudando absolutamente nada. Agora, se eu identifico a minha crise, se eu enfrento ela frente a frente, se eu me levanto e falo assim, é isso que temos, então vamos para aquilo que a gente tem. E quanto mais eu enfrento, quanto mais eu encaro, mais rapidamente eu vou ser. Talvez o problema não vai ser resolvido, mas eu vou ser liberto. Sabendo que eu não neguei e que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Então nós precisamos identificar as nossas próprias crises. Se o teu filho está te dando trabalho, assuma isso, está dando trabalho mesmo. Para de achar que ele é um anjinho fofo, que não sei o quê. Talvez na sua frente ele seja, mas atrás ele está fazendo coisas muito erradas. A escola sabe, os amigos da escola sabem, mas você não quer admitir isso. A gente tem que admitir, para que a gente enfrente essa tempestade dentro da nossa casa. A família de Elimelec se viu em crise, percebeu e aceitou que na casa do pão não tinha mais pão. Noemi reconheceu o seu momento de amargura, perdeu o marido, perdeu os filhos, não havia razão nenhuma para sorrir. Era melhor ser chamada de amarga do que agradável. A maior e mais terrível crise da humanidade, eu já citei isso aqui algumas vezes, foi e ainda é a espiritual. Crise que nasce com o pecado, a crise que separa o homem de Deus. Mas olha que nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que admitiram isso. E é o que nós precisamos fazer hoje. Isaías reconheceu, identificou a sua crise. Ele disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Como está escrito, o apóstolo Paulo mencionou, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. É a crise espiritual que o mundo está imerso até os dias de hoje. Mas Deus em Cristo Jesus proveu a solução para essa maior crise da humanidade. É Jesus Cristo. Mas a salvação só chega quando, em primeiro lugar, você reconhece que é um pecador. Se você não se reconhecer como um pecador, se você não identificar essa crise espiritual, Jesus morreu, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas a tua arrogância e a tua negação não permite, aqui eu estou falando da nossa atuação humana, irmãos, eu não estou falando de teologia da predestinação ou qualquer outra coisa, sequer estou falando de doutrina reformada, mas se a gente não reconhece,
Por quê? O que a Bíblia fala? Que nós precisamos confessar os nossos pecados. Confessar é olhar para dentro de nós mesmos e saber que nós vivemos, esse planeta vive, esse mundo vive numa crise profunda, que é a crise espiritual, que tem Jesus como solução. Mas eu preciso reconhecer e desejar isso. O apóstolo João vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Jesus nos purifica de toda a nossa injustiça e de toda a nossa maldade. Irmãos, enfrentando tempos de crise, entendendo que crise faz parte da experiência de viver, reconhecendo e identificando as próprias crises, mas também procurando oportunidades. Eu falei aqui inúmeras vezes que falei sobre crise como oportunidades de mudança, de transformação, de coisas que Deus pode fazer na nossa vida no meio da crise. Então, procurando oportunidades. Na nossa história, o que acontece? Quando Elimeleque se vê diante de uma crise, como a sua família está com fome, o que ele faz? Ele pega a sua família e vai para a terra de Moabe. Por quê? Porque ele vê na terra de Moabe uma possibilidade, uma oportunidade. Então, a gente tem que enfrentar procurando por oportunidades como ele fez. Elimeleque, ele reagiu à crise procurando outro lugar onde ele pudesse encontrar pão, porque na casa do pão não tinha pão. Ora, Elimeleque morreu, seus filhos morreram, outra crise se instala mais. Noemi, que está viva, viúva, perdeu também os seus filhos, está sozinha, mas ouviu dizer que Deus se lembrou do seu povo. O que ela fez? Eu vou ficar aqui enfrentando essa crise? A minha viuvez? A minha escassez? Os meus problemas? Ela ouve dizer que Deus se lembrou do seu povo, dando-lhe alimento. O que ela faz? Ela volta para Belém. Ela volta para Belém. Enfrentando tempos de crise, procurando oportunidades. Irmãos, no dicionário chinês, isso talvez seja conhecido de vocês, a palavra crise significa situação perigosa e crítica que pode trazer grandes perdas ou mudanças negativas. Também momento decisivo em que algo pode se transformar em desastre ou em oportunidade. De um lado, significa perigo e risco. De outro lado, oportunidade, ponto de virada, momento decisivo. Momento decisivo. Para onde você vai olhar? Para aquilo que vai fazer com que você fique mais imerso na sua crise? Ou para as possibilidades que estão diante de você? Para você enfrentar essa situação e abraçar essas oportunidades. Pense sobre isso, enfrentando crises, procurando oportunidades. Quarto lugar, enfrentando tempos de crise, escolhendo pessoas certas, não foi? Escolhendo pessoas certas para compartilhar a vida. Irmãos, olha que coisa interessante isso aqui, né? A gente não nasceu para viver sozinho. Eu sei que tem gente que a gente fala que é bicho do mato, se pudesse, viveria sozinho, não é isso? Mas não foi assim que Deus nos criou. A verdade que muitos não querem ouvir, aqueles que têm dificuldade no relacionamento, é que nós dependemos uns dos outros. Por isso nós vivemos em sociedade. Por isso Deus formou a igreja e a chamou de o corpo de Cristo, onde existem membros que se completam. Se um membro está enfermo, o corpo todo sente. Não é assim? Então nós fomos criados dessa maneira. Deus viu que o homem estava, o quê? Só. E disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E aí nós temos essa história, de que parece-me que Deus conduziu as coisas de tal forma, que Noemi encontrou uma pessoa certa para compartilhar a vida. Talvez ela não sabia isso naquela época, não sei. A Bíblia não fala. Mas olha o que acontece.
Ruth se revelou não ser apenas uma mulher honesta, mas uma pessoa boa, uma pessoa confiável, uma pessoa leal e uma pessoa disposta a cultivar os mesmos princípios e os mesmos valores na vida. Os mesmos valores na vida. Quando a gente está em crise, quando a gente passa por crise, as pessoas que estão ao nosso lado vão fazer total diferença. Total diferença. Por onde quer que você for, irei eu. Não me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que você pousar, eu pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu vou morrer também. Pessoas que estão do seu lado são pessoas que estão do seu lado, independente da situação em que você se encontra. Ou você está cercado por pessoas interesseiras, que quando você tem alguma coisa para oferecer, ela está perto, mas se você perde, ela vai embora. Pessoas que compartilham da mesma fé, Como é difícil andar cada um para um lado, porque os valores são diferentes, a visão de mundo é diferente. E isso só faz a gente afundar cada vez mais na crise, quaisquer que sejam essas crises. Então é preciso andar em acordo, em parceria e compartilhar da mesma fé. Ruth está falando assim, olha, eu era pagã, mas agora eu não sou mais, porque o seu Deus é o meu Deus. Eu era de um povo pagão, mas agora eu não sou mais, porque eu fui encontrado por esse Deus, e agora o seu povo, que é o povo de Deus, é o meu povo. Pessoas que são leais. Há alguns textos, irmãos, em Provérbios, Eclesiastes, que falam muito sobre isso. Vou ler só apenas 2. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Acabará mal. Então a gente pode enfrentar crises escolhendo as pessoas certas para compartilhar a vida. Na verdade, a gente escolhe primeiro as pessoas certas para compartilhar a vida. Eu me lembro de uma certa situação em que eu ouvi alguém dizendo e eu comecei a reproduzir muito isso. Muito, que a gente precisa escolher pessoas para envelhecermos juntos com essas pessoas. Que coisa linda, você conhece. Não estou falando de casamento, não estou falando de namoro, não estou falando desse tipo de relacionamento, estou falando de amigo. De amiga, de gente que você pode confiar, gente que você pode contar, que na hora do problema, não vai fechar os olhos para você, não vai te ignorar. E certa vez eu vivi um problema na minha vida, um problema que me machucou, que me feriu profundamente. E uma pessoa virou para mim, me acusando, e disse o seguinte: você tinha dito, você sempre disse nas suas pregações que a gente precisa escolher pessoas para envelhecermos juntos. Eu tinha te escolhido, mas para por aqui. Irmãos, quinto e último lugar. Se o Ministério de Louvor puder vir. Enfrentando tempos de crise, acreditando que Deus é maior que todas as crises. Você pode ficar de pé? O versículo 6 dessa história mostra Ruth crendo na providência de Deus. Porque ela está lá em Moabe. Mas ela está em crise. Ela está em crise porque ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, a situação é complicada, mas ela decide voltar para a sua terra, de onde ela havia saído por causa da fome. Por quê? Porque ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ela podia estar amargurada, ela podia estar com o seu coração partido, ferido. A crise não tinha ainda
terminado completamente. Mas quando ela volta porque ela ouviu falar que Deus se manifestou com providência. Porque Deus é maior do que a crise, porque Deus é maior do que a fome, porque Deus é maior do que a nossa situação, nosso status dentro desse país, porque Deus é maior do que as enfermidades que chegam até a nossa casa e roubam a nossa paz, porque Deus é maior do que todas as coisas, porque Deus é dono da prata, do ouro, e não há absolutamente nada que você tenha na sua vida que não pertence a Ele. Ele apenas permitiu que você, porque Ele é bom, generoso, amoroso, pudesse experimentar, pudesse cuidar disso como um bom mordomo, porque Deus é maior do que todas e quaisquer crises que nós possamos enfrentar ou vir a enfrentar na nossa vida. E então, para terminar, há duas coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira delas é que Deus nunca está alheio às nossas crises. Existem momentos que nós podemos correr o risco de pensar que Deus está demorando demais para resolver, porque talvez Ele não se importe. E eu quero, em nome de Jesus, né, olhando para essa história e percebendo o quanto Deus não estava alheio na vida de Noemi, por mais que ela tivesse que lidar com todas aquelas crises, é quando Ele se manifesta. E é quando Ele se manifesta que ela decide ir de volta para a sua casa. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, o fez porque ouviu o clamor do seu povo. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra. Profeta Jeremias: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Irmãos, é preciso resgatar as práticas espirituais que sustentaram o povo de Deus ao longo da história. Nós somos a geração desse povo de Deus. É preciso levantar mais cedo. Se o seu dia está muito atribulado, você não tem tempo para falar com Deus, é preciso levantar mais cedo, é preciso levantar de madrugada, é preciso ler um salmo antes de sair de casa, é preciso ler um versículo antes de sair de casa, é preciso fazer uma oração, mas não aquela oração correndo, que você está falando, mas nem presta atenção no que está falando, porque você já está ocupado com tantas outras coisas. Como é que esse povo vai buscar a Deus? Como é que assim nós vamos buscar a Deus de todo o nosso coração? Não buscamos, mas é preciso restaurar, é preciso voltar a buscar a presença de Deus com todo o nosso coração, porque Ele nunca está alheio, distante das nossas crises, dos nossos momentos difíceis. E em segundo lugar, no meio das nossas crises, isso parece jargão, já virou música, né? Mas eu quis colocar isso de propósito mesmo. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus poderoso e capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Lembrem-se sempre que o sol continua a brilhar acima das nuvens que trazem as tempestades. Daqui de baixo, a gente só consegue olhar para cima e ver aquelas nuvens escuras, querendo trazer dias tristes para a nossa vida, para a nossa casa, mas acima dessas nuvens, ainda existe um sol brilhando e que nunca vai se apagar. Assim é o nosso Deus.